Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bom? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A gente estava estudando a parte de elétrica, vocês lembram? Vou começar com uma pergunta. O que vocês precisam aí da casa de vocês para vocês estar conseguindo me assistir? Vocês estão com celular, computador, com tablet, com o que for. Do que vocês precisam para esses aparelhos funcionarem? Alguém respondeu eletricidade? Se respondeu, você tá certo, ok? Então você precisa de uma carga elétrica, de uma eletricidade, de uma corrente elétrica. Vocês lembram que no tópico anterior, quando a gente estava estudando elétrica, a gente discutiu a quantidade de carga em um corpo? Então, vocês aprenderam como calcular a quantidade de carga em um corpo. Vocês aprenderam como passar carga de um corpo para outro. Lembram o processo de eletrização? Então, só que no final de todos esses processos, cada corpo tinha a sua quantidade de carga final, certo? Então, aquela quantidade de carga, ela ficava necessariamente naquele corpo. Quando a quantidade de corpo, ela está naquele corpo apenas, ela não está em transição, a gente não tem o que a gente chama de energia elétrica, ou seja, a gente não vai conseguir fazer o nosso objeto funcionar. Então, essas cargas contidas, paradas, não fazem os aparelhos elétricos funcionarem. O que faz a carga de um aparelho elétrico funcionar? Essas cargas em transição de maneira ordenada. Então, quando a gente tem a carga apenas um corpo, essa carga, essa transição, não está de maneira ordenada. O que é maneira ordenada, professor? A gente estudou o átomo. Vocês lembram a composição do átomo? Que o átomo era composto por um núcleo. Nesse núcleo tinha os prótons e os nêutrons, e ali, orbitando o núcleo, tinha os elétrons. Então, esses elétrons, eles estão orbitando de forma desordenada. E para a gente ter uma eletricidade, a gente tem que fazer eles se ordenarem, eles transitarem de maneira ordenada. Como fazer isso? Quando a gente tem a transição de maneira ordenada, a gente tem uma coisa que chama corrente elétrica, que vocês vão ver que vai ser muito importante para a gente agora, beleza? Essa parte de eletricidade, de elétrica, vai aprofundar um pouquinho mais nessa parte de corrente elétrica, de como fazer um aparelho funcionar. Então, a corrente elétrica, ela precisa necessariamente do movimento desses elétrons de forma ordenada. Então, antes ele estava de forma desordenada, com a minha colinha, ok? E para ordenar esses elétrons, é necessário um aparelho, uma pilha, uma bateria, está conectado à tomada. É necessário um aparelho que ele vai fazer a ordenação desses elétrons, beleza? Então, a gente vai ligar o aparelho nessa fonte, nosso átomo nessa fonte, para ter de maneira ordenada essa corrente elétrica, esses nossos elétrons. Para que essa corrente elétrica exista, são necessários os condutores elétricos. O que seria condutor elétrico? Existem bons condutores elétricos e maus condutores elétricos. Condutor elétrico é o que passa essa eletricidade, ok? Bons condutores elétricos, um exemplo, vocês podem dar um exemplo? Metal, cobre, alumínio. Esses são exemplos de bons condutores elétricos. Por isso que os fios normalmente são feitos de cobre, dessas coisas. Por quê? Porque passam mais eletricidade, tem uma maneira mais ordenada de passar esses elétrons. E maus condutores? Borracha, plástico, até mesmo arcilho. Ele é um mau condutor de energia elétrica, ok? Então, a gente vai precisar trabalhar com esses bons condutores, ok? Para facilitar a condutibilidade desses elétrons. Então, o que é corrente elétrica mesmo? É quando meus elétrons eles vão se passar de maneira ordenada entre a corrente, beleza? Então, aqui, pus um desenho para vocês, já que não ia ter desenho hoje, mas vai ter sim. Gente, aqui ó, a gente tem um circuito elétrico, beleza? O que a gente tem aqui? A gente tem um interruptor. Esse interruptor está ligado a um fio, a uma lâmpada, e essa lâmpada está ligada a uma bateria. Por quê? Porque precisa de alguma coisa para fazer essa condutibilidade. Nesse caso, para a gente vai ser a bateria.
Percebam que quando a gente está com o interruptor desligado, a gente vai ter, ó, aqui, esse desenho aqui é uma ampliação do meu fio, onde estão meus átomos, onde meus elétrons estão ali orbitando. Vocês podem perceber que antes de ligar o meu interruptor, os meus elétrons eles estão se dando de maneira desordenada, estão cada um transitando para um lado, beleza? No meu segundo desenho, vai ser quando eu ligo o meu interruptor, ok? Liguei o interruptor, o que vai acontecer? Os meus elétrons eles vão transitar de maneira ordenada. Então aqui eles estão desordenados, aqui eles estão ordenados. Portanto, aqui eu crio uma corrente elétrica, ok? Que vai fornecer a eletricidade para o meu aparelho. Enquanto não tem uma ordenação, eu não tenho uma corrente elétrica. Ok? Tranquilo por enquanto? Então tá bom, galera. Vocês vão ver agora que toda corrente elétrica ela vai ter uma intensidade da corrente. O que seria a intensidade da corrente? A intensidade da corrente é a quantidade de carga que passa em determinado tempo por essa corrente. Então, a gente consegue calcular de uma maneira matemática a intensidade da nossa corrente. O que seria a intensidade da corrente? Eu falei para vocês que é a quantidade de carga em determinado período de tempo. Eu falei? Então é só vocês dividirem a quantidade de carga, que se o exercício não fornecer, vocês já sabem como calcular, que a gente viu lá atrás, pelo tempo que demora para passar ali. Ok, pessoal? Lembrando que a formulazinha, então, é essa. Ok? Essa é a nossa formulazinha de agora, onde I representa a minha corrente, ou a intensidade da minha corrente, o meu Q é a quantidade de carga, e o meu T é o meu tempo. Gente, quando a gente estava estudando quantidade de carga, qual que era a unidade de medida? Vocês lembram? Não? Era o Coulomb. Aqui na intensidade, a gente também vai ter uma unidade de medida. Lembra que eu falo para vocês que unidade de medida em física é extremamente importante. Beleza? A unidade de medida da intensidade vai ser o ampere, ok? Então sempre que vocês estiverem trabalhando com exercício e falar de ampere, do que está falando? Intensidade da corrente, exatamente. Então sempre no finalzinho do exercício é só colocar o ampere, beleza? Vamos fazer um exemplo agora. Rodrigo.